Alane, ele pede para calcular essa área S. Aí você vai fazer o seguinte. Vou dividir essa área S em duas partes. Vou dividir aqui. Vou dividir assim, assim. Aqui é um triângulo equilátero, esse triângulo. Se esse triângulo é um triângulo equilátero, então esse ângulo aqui de dentro é um ângulo de 60 graus, porque todos os ângulos aqui são 60 graus. Esse ângulo daqui é um ângulo de 60 graus. Se a gente fizer aqui do lado a mesma coisa, você tem um triângulo equilátero, aí você tem aqui 60, 60 e 60. Então esse ângulo daqui é um ângulo de 60 graus. Observe o seguinte, que 60 mais 60 são 120, então esse ângulo aqui é um ângulo de 120. Esse ângulo todo, aqui que eu pintei de vermelho, é 120, que equivale a esse ângulo aqui que eu vou pintar, para você entender. Esse aqui é 120. Esse desenho que eu tirei foi daqui. Esse arco aqui que eu vou pintar, todinho aqui, que está pintado de vermelho, aqui, ele tem um ângulo de 120 e é um setor circular. Então, é esse setor inteiro aqui, ó. Aquilo que está pintado e está ampliado aqui. Então, essa parte que está pintada aqui é exatamente essa parte que eu pintei, tá? Eu vou apagar agora porque eu vou precisar utilizar essa parte aqui de dentro. Então, é o seguinte. Vou fazer de novo aqui, mas simplificado para você entender. Então, eu vou ligar esse ponto a esse ponto aqui, assim. Vou ligar esse ponto a esse ponto aqui. E esse ângulo a gente acabou de ver que ele vale um ângulo de 120 graus. Tá legal? Então, a lógica aqui é o seguinte. Calcular o setor circular é fácil, porque para calcular o setor circular, basta você pegar o ângulo vezes o raio ao quadrado e dividir por 2. Essa é a área de um setor circular. Então, esse setor inteiro aqui de 120 graus, como ele diz que está em radianos o ângulo, então 180 graus equivale a π radianos. Π. Então, 60 graus, que é dividido por 3, equivale a π sobre 3 radianos. Veja que eu dividi por 3 esse lado e esse também. E 120 graus é multiplicar aqui por 2, então dá 2 vezes 60 graus. Então dá 2π sobre 3 radianos. Então esse ângulo alfa aqui, ele vale 2π sobre 3 radianos vezes r ao quadrado, mas também não esquecer que está tudo dividido por 2, que aqui está dividido por 2. Então essa área que a gente calculou é essa área que está pintada aqui, tá? Beleza, mas não me interessa essa área toda porque tem esses pedacinhos aqui. Essa área aqui, ela não me satisfaz somente. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar uma linha desse ponto para esse ponto, aqui, assim. E essa parte que sobrou aqui, que eu vou pintar de outra cor, deixa eu ver se azul fica bom. Essa parte aqui que eu vou pintar de azul, ela é boa pra gente, por quê? Porque ela é a metade da área que a gente quer, né? Você está aqui dividindo em duas partes, essa parte azul é a metade. Então, quando ele dividiu aqui, essa linha aqui passando aqui, e ele chamou de A1, é porque A1 é a metade da área que a gente quer. E como a gente tem essa área toda vermelha, para encontrar A1, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar a área desse setor todinho, que vale essa expressão aqui, menos esse triângulo, é a metade da área que a gente quer. Então, se eu pegar essa área, que é a área do setor todo, menos a área desse triângulo, que tem um ângulo de 120, e também tem aqui os lados R, aí você tem o seguinte, você tem um triângulo, que você tem aqui o ângulo que vale 120 graus, e você tem aqui R e R, tá? Aí tem como calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo aqui você vai fazer assim, que é um lado, vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo interno, que é entre eles, aliás, que dá 120 graus, e você divide por 2. Então, você tem o seguinte, olha, seno de 120, quando você olha para o eixo
para o ciclo trigonométrico, você tem 30, 60, 90, 120. O seno de 120 graus, que é esse ângulo daqui para cá, assim, ele tem o mesmo seno de 60 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, r ao quadrado, seno de 120, que dá raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, vai ficar r ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, você vai pegar a área do setor e vai retirar r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, essa área que a gente encontrou, ela vale a metade da área que a gente precisa. Então, a gente pega e multiplica por 2. Aí, fica 2 vezes a 1. Multiplicando por 2, aí multiplica por 2, fica 2π r ao quadrado dividido por 3. 2π r ao quadrado dividido por 3. E multiplicando por 2, aí fica 4 dividido por 2, que dá r ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Aí você tem essa expressão aqui como resposta. Observe que você tem na letra A aqui. Então, 2πr ao quadrado sobre 3 menos raiz de 3 é r ao quadrado dividido por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu multipliquei por 2 a expressão que a gente encontrou. Porque A1 é a metade da área que a gente precisa encontrar. Então, a gente encontrou aqui A1, que é essa parte aqui. É a área 1. E a gente pega essa área 1 e multiplica por 2 para encontrarmos a resposta.